Sejam muito bem-vindos ao programa Illumina Essentials. Aqui a gente aborda diversos temas sobre iluminação. O meu nome é Cris Krum, eu sou arquiteta, sou light designer, para quem não me conhece. E então o nosso tema de hoje aí é iluminação comercial. E nós vamos abordar 8 passos, né, sobre como usar a iluminação para impactar realmente aí na operação comercial do nosso cliente. Porque quando a gente pensa sobre iluminação, geralmente a gente pensa, a gente tem que dar as condições lumínicas necessárias para o espaço, fazer com que as pessoas se orientem pelo espaço, que seja bem iluminado, que destaque a arquitetura. Mas quando a gente fala sobre iluminação comercial, a gente pode ir bastante além, né? Porque a luz, ela realmente consegue impactar, né, nos clientes, nos usuários finais da edificação. Então, existem várias estratégias legais da gente considerar na hora de fazer o projeto. Então, hoje a gente vai passar aí por 8 passos, que vai ser uma forma de tentar abrir um pouquinho os olhos de vocês para algumas questões que às vezes a gente não percebe do quanto a iluminação ela está presente e realmente faz a diferença aí na hora em que a gente estiver projetando. Se a gente levar em consideração esses pontos, possivelmente a gente vai ter um projeto aí mais vencedor, digamos assim, no quesito de ajudar o nosso cliente a trazer o cliente dele para dentro do seu estabelecimento, para conduzir as vendas da melhor maneira, para orientar o cliente ao produto que ele quer realmente vender. Então, vamos começar aqui para a gente ir entendendo esses 8 passos aí do projeto de iluminação comercial. Então, em primeiro lugar, né, que é super importante aí, é a gente entender a fundo o negócio do nosso cliente, né? Mas entender a fundo mesmo, assim, desde qual é o business, como é que ele funciona, né? Qual é o ticket médio, como é que se dá o atendimento para esse cliente, quem é esse cliente, né? Ele é um cliente mais idoso, ele é um cliente mais jovem, né? A gente tem que entender todas as características do negócio para a gente conseguir entender como é que a iluminação vai entrar nesse espaço, né? Aqui eu acho uma dica super legal é, por exemplo, se o cliente de vocês ele já tem outras lojas da marca dele, é bacana vocês irem até lá e passar, sei lá, uma tarde, né, vendo a dinâmica do atendimento, vendo como é que funciona, porque a gente também não só ilumina os produtos, né, mas a gente tem que iluminar e dar condições de trabalho para as pessoas que estão lá trabalhando, né? Então, na iluminação comercial, a gente tem que pensar em vários usuários, né? O usuário cliente da loja, o usuário que trabalha lá dentro, né? E nas diferentes posições. Então, é super importante a gente ter esse conhecimento realmente aí a fundo, né, do negócio do nosso cliente. E se ele não tiver um negócio existente que vocês possam ir lá visitar, pergunte para ele quais são os principais concorrentes ou quais são as marcas em que ele se inspira, para a gente poder ir até lá e, né, fazer uma pesquisa de campo, né, entender, analisar, para a gente conseguir incluir isso daí no nosso projeto de iluminação. Depois a gente tem que entender, é óbvio, né, o projeto de arquitetura, o projeto de interiores, todos os projetos complementares, né, para a gente tá a par de tudo isso, né, para a gente poder fazer o nosso projeto de iluminação em cima disso e entender, inclusive, a dinâmica, né, que está sendo proposta dentro daquele espaço, né, quais são os principais fluxos, onde é que a gente quer realmente que os clientes sejam conduzidos, onde é que são os pontos focais principais do projeto, né? Isso eu falo num sentido, às vezes, quando tu é o responsável pelo projeto de iluminação. Mas se tu fores o responsável pelo projeto já de arquitetura, de interiores, fica bem mais fácil esse casamento das informações, porque tu mesmo já vai estar tomando essas decisões, baseado já no conhecimento. Não, aquele ponto é um ponto que vai ter sempre um produto novo, um produto em destaque, então a gente quer realmente que o projeto conduza as pessoas até esse ponto, né? E no momento em que a gente sabe disso, a gente consegue utilizar a iluminação a nosso favor, né? A gente consegue, nessa imagem, até vocês conseguem ver, né, a própria iluminação criando esse fluxo, direcionando
as pessoas até os produtos, né? E depois, quando a gente sabe lá um espaço onde vai estar exposto numa gôndola, um produto, a gente já sabe que a gente vai ter que ter uma iluminação diferenciada lá, com uma intensidade de luz maior, para realmente, né, chamar o olhar das pessoas. Né? Então, isso é super importante porque realmente vai impactar nas vendas do nosso cliente. Né? A gente vai fazer com que os clientes dele cheguem à mercadoria que ele está querendo oferecer. Né? E a iluminação aí tem um papel fundamental para isso acontecer. Claro que junto com outros fatores da arquitetura, de interiores, né? Enfim, até a parte de sinalética é super importante num projeto de iluminação comercial, mas o papel da luz aí a gente não pode esquecer. E depois também, né, a gente tem que ir tendo essas informações quanto referente ao negócio do nosso cliente, né, como é que ele funciona, como é que é esse business, entender o projeto a fundo de arquitetura, o que está sendo proposto, aí a gente consegue definir o mood do projeto, né? A gente consegue entender, então é uma loja de artigos femininos, jovem, que nem essa imagem que eu coloquei aqui no fundo para vocês verem, por exemplo, é uma loja assim que é super jovem, é uma loja que tem um astral descontraído, né? Então são artigos de vestuário, né? Então como é que a gente vai iluminar, como é que a gente vai trazer esse astral, né, para dentro da loja através da iluminação? Né? Então daqui a pouco é uma iluminação mais intimista, vai ser uma iluminação mais focada, mais marcada, né? Então a gente realmente vai trazer a luz, os recursos que a gente tem da iluminação para criar essa ambiência, né? Às vezes o mesmo tipo de negócio, né? Por exemplo, 2 lojas de artigos femininos, de sapatos, podem ter conceitos totalmente diferentes, né? Aqui, nesse caso, é uma loja bastante descontraída, né? Que a gente vê que tem bastante presença de focos de luz e tal, mas daqui a pouco poderia ser uma loja, assim, bem mais clássica, né, que atende um outro público, e aí a nossa iluminação daqui a pouco vai ser uma iluminação mais suave, né, mais intimista, convidando de repente assim a ter uma certa individualidade no espaço. Daqui a pouco os clientes não querem estar muito próximos uns dos outros, enfim, tem diversas nuances aí que a gente tem que pensar na hora que a gente está criando esse mood do projeto, né, que vai ser aí baseado naquele briefing inicial junto do nosso cliente, né, no momento em que a gente está entendendo as reais necessidades dele, né? E isso eu acho que é legal vocês ficarem atentos quando vocês forem nas lojas para ver que mensagem que ela está passando para vocês, né? Comecem a perceber se tu foi lá numa loja de artigos de esporte, qual é a iluminação que tem naquele espaço, o que ela está te transmitindo, como é que tu está enxergando os produtos, né? Será que tem algum ponto de destaque que o teu olhar é conduzido, né? Ou daqui a pouco tu entra numa outra loja e tu sente uma sensação totalmente diferente, né? E isso eu acho importante ressaltar, isso eu sempre falo no nosso curso do Illumina Expert, é a importância da gente aprender a ver, né? Aprender a sentir os espaços, né? Entender a mensagem que a iluminação está nos passando, para a gente ir lá criando o nosso repertório, né, de referências, para depois a gente poder repassar isso nos nossos projetos, né? Para a gente mostrar daí para os nossos clientes o que a gente quer que eles enxerguem nos espaços, né? Mas para isso nós precisamos saber ver, né? Então eu acho que isso é bem bacana da gente refletir, da gente ficar cada vez mais atento aí quando a gente entra nos espaços comerciais. E tendo depois o nosso mood, né, o nosso clima do projeto conceituado, e possivelmente nessa etapa vocês vão inclusive conversar com o cliente para ver se é realmente aquilo que vocês estão imaginando, é o que ele está esperando também, né? Eu sempre ressalto isso também, criem esse método, esse momento de contato com o cliente, né, para pegar esse feedback dele antes de vocês evoluírem muito com o projeto. Muitas vezes a gente toca, né, a gente se encantou, a gente se empolgou, a gente já começa a detalhar, já chega numa etapa muito evoluída do projeto, e aí quando tu vai mostrar para o cliente, daqui a pouco o cliente te dá um banho de água fria que, não, mas não era bem isso que eu
estava esperando, ou, né, que a minha intenção era outra. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar né, medindo um pouquinho, né, tirando a temperatura aí junto ao nosso cliente para ver se o que a gente está propondo está de acordo, né? E no momento em que a gente cria o mood da iluminação, se nós não somos aquele projetista de interiores que está conduzindo o projeto, a gente tem que deixar isso muito claro para o nosso cliente, né? Para o arquiteto parceiro, para ver se isso está de acordo com o que ele estava imaginando também, né? Então, a gente não tem só que nos retratar, que conversar com o cliente final, mas com os outros projetistas envolvidos no projeto, para ver se tem a ver, né? E na iluminação comercial acontece muito da gente estar, muitas vezes, trabalhando para uma marca que tem uma rede de lojas, ou né, que é uma franquia, e aí eles já têm um padrão de iluminação que a gente tem que seguir. Né? Então, isso tudo é muito importante da gente analisar, né, nessa etapa bem inicial do projeto. Tá? Então, temos o nosso mood criado, ou então delineado já por alguma questão, por ser uma loja existente, enfim. Aí a gente vai para uma etapa, né, um quarto passo, que é a criação das zonas de iluminação e hierarquias dentro do projeto. Né? Aqui, se vocês verem essa imagem desse projeto, é o Italy, né, que é um espaço comercial super bacana em São Paulo, que eles é uma rede, né, uma franquia que tem no mundo inteiro, e eles têm diversos produtos bacana lá. E além da venda de produtos, eles têm inclusive espaços para alimentação, e aí cada espaço tem um clima diferente, né? Então a gente tem que, conforme esses espaços, ir criando zonas de iluminação diferentes que vão atender as necessidades de cada um desses espaços, né? Nesse exemplo desse projeto, isso fica muito claro, inclusive por ser um projeto enorme, né? Um projeto super grande, né? Em que o espaço ele é muito permeável, ele não tem muitas divisórias, então a gente nota que a iluminação acaba criando essa segmentação, essa setorização dos espaços lá dentro, né? E também criando, né, não só zoneando o espaço, mas a gente vai acabar criando algumas hierarquias dentro para o que a gente quer destacar, né? Porque não dá para a gente pensar também que na hora que a gente vai iluminar tudo da mesma maneira, né? De uma forma bastante homogênea, né? Porque às vezes não é isso que é o que a gente está esperando para o nosso projeto, né? A gente quer que realmente tenha pontos em que são mais destacados, que são pontos mais importantes dentro do projeto, e que a gente quer que realmente os clientes sejam conduzidos até lá, né? Então a gente tem que considerar isso na hora da gente criar essas zonas, e isso vai ser inclusive conversado junto do nosso cliente para entender qual é o ponto principal, onde é que tu quer que ele chegue, né? A gente sempre diz assim, tem aquele ponto onde está o colar mais caro, e a gente quer que o cliente chegue até lá e seja envolvido por aquela atmosfera e queira consumir, né? Então, como é que a gente vai destacar esse produto de uma forma diferente que a gente está destacando os outros, né? Então, eu acho que isso é bem legal da gente pensar na hora que a gente está criando essas zonas de iluminação, a gente já pensar na hierarquia delas, qual é a que a gente quer que se sobressaia em relação à outra. E para a gente fazer isso, a gente vai inclusive utilizar níveis de iluminação diferentes, né? Porque se a gente utilizar a mesma iluminação, o mesmo nível de iluminação em todas essas zonas, a gente não vai criar hierarquia, né? Então a gente vai ter que pensar em quais que a gente vai ter uma intensidade luminosa maior, que a gente vai trabalhar com uma iluminação mais focada, né? Aí sim a gente pode chegar em várias opções, né, de situações, de soluções para o nosso projeto. Tá, pessoal? Eu estou agora só abrindo aqui para a gente ver se tem alguma dúvida, né? Até onde eu falei agora, não quero ficar fazendo um monólogo aqui com vocês,
tá, pessoal? Mas quem tiver dúvidas, por favor, coloquem as dúvidas aqui. Eu estou entrando aqui no bate-papo. Pronto. Deu. Tá, pessoal? Então, se quiserem, coloquem aí as dúvidas, vão fazendo os comentários de vocês, tá? Compartilhem enviem essa nossa live para outros profissionais que vocês acham que possa interessar esse assunto, né? Porque a gente quer cada vez mais aí que esse nosso conteúdo atinja um número maior de pessoas aí para a gente difundir aí o nosso conhecimento iluminado, né? Então, pessoal, vamos passar então do nosso quarto passo, que foi a criação de zonas de iluminação e hierarquias, e agora a gente vai para a parte de planejar a distribuição da luz no espaço e os efeitos que a gente vai querer, né? Então, aqui nessa imagem vocês conseguem ver que a gente tem iluminação geral, né, que é aquela iluminação que vai preencher o espaço com luz. A gente pode ter uma iluminação mais de destaque, que daí é para ressaltar alguns produtos, né? Às vezes a gente tem essas gôndolas no centro da loja, esses expositores, então a gente quer trabalhar com uma iluminação mais focada nesses espaços, então a gente usa muito trilho, a gente pode utilizar muito embutido com lâmpadas mais, de uma luz mais focada. Ao mesmo tempo a gente pode trabalhar com superfícies iluminadas, né? Com telas tensionadas. A gente pode trabalhar com as próprias prateleiras, né? E o mobiliário com iluminação embutido, que é super bacana para destaque dos produtos. Então, nessa etapa a gente tem que planejar, né? Como é que a gente vai distribuir a luz no espaço e como a gente está pensando nesses efeitos. E esses efeitos, às vezes, não são só para destacar os elementos, os produtos, né? Mas muitas vezes é para, inclusive, destacar a própria arquitetura, o próprio projeto de interiores. Daqui a pouco vocês estão prevendo lá utilizar um revestimento super bacana na parede. Tem que pensar como é que a gente vai fazer a iluminação daquela parede, né? Será que a gente vai fazer um efeito de iluminação de wall wash? Será que a gente vai fazer uma iluminação mais marcada? Né? Porque esses elementos da arquitetura muitas vezes vão fazer o pano de fundo aí para a gente expor os produtos da loja, né? Então tá tudo muito interligado, né? O nosso projeto ele não é pontual, a gente tem que entender todos os elementos que estão ali presentes para a gente trazer a iluminação para destacar eles, né? Sejam os produtos, sejam os elementos da arquitetura, né? Então é algo bastante importante aí da gente considerar. E depois a gente vai para a definição dos tipos de fontes de luz que vão ser utilizadas. Aqui nessa imagem eu até trouxe uma imagem para provocar um pouquinho vocês, que muitas vezes a fonte de luz que vai ser utilizada não é nenhuma luminária, pode ser inclusive uma lâmpada, uma vela, né, sobre a mesa, por exemplo, né, num estabelecimento comercial de um restaurante. Claro que isso não é o mais usual, mas são recursos que a gente pode utilizar na hora de iluminar esses espaços, né? De compor com a luz esses espaços. Né? Aqui nessa imagem a gente pode ver, a gente quase não enxerga onde é que estão as fontes de luz, mas elas estão sim presentes, né? Para criar essa nuance, esse tom mais intimista, esse clima intimista. E aí a gente tem que pensar quais são essas fontes que a gente vai utilizar. Vão ser fitas de LED, perfis de LED, trilhos. Na iluminação comercial a gente usa muito a questão dos trilhos por ser algo bastante dinâmico e flexível, né, para os projetos. Isso é interessante de vocês levantarem lá naquela nossa etapa inicial de conversa com o cliente, de entender o negócio, como é que é a própria dinâmica da exposição dos produtos. Isso varia muito com o tempo, né? Se daqui a pouco vocês têm uma configuração hoje, porque é um lançamento primavera-verão, sei lá. E aí daqui a 2, 3 meses tem uma outra coleção, e essa coleção, como é que ela vai ser exposta? A loja tem essa dinamicidade de daqui a pouco mudar o layout, mudar onde tinha um expositor, aquele expositor depois não vai mais estar lá, vai estar em outro lugar. Né? Se isso acontece, é muito, muito importante que a gente pense que a iluminação tem que se adaptar também. Né? Por isso que em espaços comerciais a gente vê muito a utilização de trilhos, né? desses perfis compostos que tem mais de um tipo de
de fonte de luz, uma luz focada e uma luz geral. Então, isso é bem importante da gente considerar na hora que a gente estiver escolhendo aí os tipos de fontes de luz que vão ser utilizadas. E depois, uma outra etapa do nosso projeto, né, que visa aí a gente incrementar as vendas do nosso cliente, que é o motivo maior dele nos contratar, claro, é para ter um espaço bem iluminado, bem projetado, que atenda às necessidades dele, mas o que ele quer mesmo é que a operação comercial dele dê certo. E imagina que legal vocês poderem propor estratégias aí de iluminação que vai, inclusive, incrementar o resultado dele, né? Que vai tornar o espaço uma melhor performance, porque vocês estão iluminando da forma mais adequada e convidando as pessoas ao consumo, né? E tornando o ato, né, de vender mais fluido, né? Por quê? Porque vocês pensaram numa iluminação mais adequada para isso, né? A gente vai ter uma live essa semana que vai ser super legal, junto com a arquiteta Michele Flores, né? Que a gente vai falar de um case de um supermercado que nós fizemos juntas, né? Eu me envolvi com um projeto de iluminação e ela com o escritório, né, do Estúdio Casa, fizeram toda a parte de interiores, de arquitetura, e a gente, agora que já faz um tempo que o projeto está executado, nós entramos em contato com com o cliente, né, para entender se aquelas ideias iniciais dele, aqueles anseios que ele tinha, né, de transformar a experiência do consumidor dele, tinha realmente acontecido através das nossas estratégias, né, e foi super legal, teve um retorno super positivo, né, que a gente vai compartilhar com vocês aí na quinta-feira, às 19h19, para mostrar como essas estratégias funcionaram e realmente fizeram com que a própria marca do cliente tivesse agora uma nova característica, uma nova cara, e que as pessoas gostam muito de ir lá consumir, né, porque elas se sentem acolhidas no espaço. É um espaço, né, que ficou super bacana, uma iluminação que não é aquela iluminação convencional de um supermercado, mas que é super aconchegante e que te convida a consumir, né? E criou lá essas hierarquias, né? Criou esses espaços de atração. Então é um projeto super bacana, a gente recomenda muito vocês assistirem e entenderem então como é que é essa, né? Como é que pode realmente aí a iluminação incrementar as vendas dos nossos clientes. Tá? Então, aqui a gente está agora chegamos na nossa etapa número 7, né? O nosso 7º passo do projeto de iluminação, que é a gente atentar para o índice de reprodução de cores, né? E para a eficiência luminosa das fontes de luz que a gente escolher. E isso no estabelecimento comercial é super, super importante, né? O índice de reprodução de cores, ele tem a ver com o quanto bem a gente está reproduzindo as cores de um determinado produto, né? Então, vocês imaginem isso no supermercado, numa padaria, o quanto isso é importante, né? Porque a pessoa tá ali, tá vendo o produto, tá analisando se vai fazer a compra, se não vai fazer a compra, se tá apetitoso ou se não está, né? E o índice de reprodução de cores, ele é uma escala de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100 estiver esse valor, mais fiel ele está reproduzindo as cores desse produto, desse objeto, né? O que a gente brinca é a luz do sol é a perfeita, né? Inclusive, ela é a padrão para esse índice que foi feito. Então, se tu queres ver realmente a cor de um produto, vai até a luz do sol, né? Vai numa janela que tu vai ver a cor do produto. Porque o que acontece hoje, várias fontes de luz, elas têm algumas deficiências para reproduzir certos espectros, certas cores, né? E com a chegada do LED, né, a tecnologia LED no mercado, isso ficou mais evidente, principalmente nas cores mais avermelhadas, alaranjadas, tá? Porque esse índice de reprodução de cores, como a gente conhece hoje, o IRC, ele é uma métrica utilizada aí há mais de 60 anos, já é super antiga, e ela não se atualizou junto com as novas tecnologias, né? Então, ela tem lá uma referência de 14 cores,
né, com que ela pega e vai vendo o quanto bem está reproduzindo as cores daquele objeto nas determinadas, né, nas determinadas nuances ali, nessas 14 cores. E tem a cor, tem o vermelho, que é o R9, né? E agora, isso é muito importante quando a gente está analisando uma fonte de LED, né? Uma lâmpada de LED, uma luminária LED, para ver como é o índice de reprodução de cores no R9 dela, que é o tom vermelho. Né? Quanto mais alto esse valor, melhor. Inclusive, as marcas elas acabam fazendo propaganda dos produtos deles baseados nesse R9. Né? Futuramente e breve, a gente vai ter, eu acho, uma nova escala, que é a TM30, né? Então fiquem antenados, que logo, possivelmente, o IRC vai mudar, que é uma nova métrica aí que considera 99 cores, índices de saturação, é bem mais completa, né? E aí nos dá uma melhor ferramenta para a gente poder avaliar se a gente está escolhendo a melhor fonte de luz para os nossos projetos. Né? Então, isso é super importante. Agora, quando estiverem fazendo os projetos de vocês, atentem para o índice de reprodução de cores. Se for LED, e atentem para o R9, né? Se for acima de 90, show de bola, tá? Porque imagina nessa imagem aqui, né, que a gente está, que é um supermercado, onde a gente tem muito, assim, na parte do hortifruti, tem tons alaranjados, tons avermelhados, né? Tem o amarelo. Se a reprodução de cor não for legal ali, não chama a atenção do cliente, né? Não deixa os produtos saborosos com vontade de serem consumidos e, consequentemente, serem vendidos no espaço, né? Então, é bom a gente ter sempre esse cuidado. E outra característica super importante na iluminação comercial é a questão da eficiência luminosa das fontes de luz, né, que são utilizadas. Isso tem a ver com a quantidade de luz, né, que tu emite por watt, né, por energia consumida. Então, por exemplo, uma lâmpada bulbo de LED, que são essas lâmpadas mais comuns que a gente conhece, né, de LED, comparado com uma lâmpada incandescente, ela vai assim a quase 5 vezes mais eficiente, dependendo da marca, né? Por exemplo, uma lâmpada bulbo 9 watts, que tem uns 720 lumens por aí, a gente chega aí, eu acho que é uns 80 lumens por watt, enquanto que uma lâmpada incandescente, para emitir essa mesma quantidade de luz, ela é 14,4 lumens por watt, então ela emite muito menos luz para consumir 1 watt, né? Então, a nossa métrica aí da eficiência luminosa é a gente emitir ter um pacote de luz muito alto consumindo pouco, né? Principalmente no estabelecimento comercial, porque muitas vezes essas lâmpadas, essas luminárias ficam acesas, ligadas aí o dia todo, né? Então a conta de luz é alta e os clientes eles têm uma preocupação nesse sentido, né? Quando o cliente é do negócio, né? Ele sabe que o custo dele tem que ser controlado, tem que ser baixo. Se a gente justificar bem para ele o emprego dessas tecnologias mais eficientes, ele realiza um investimento maior inicial, porque ele sabe que a longo prazo esse investimento vai retornar, né, com a economia de energia que ele vai ter. Né? Então, são duas questões aí bastante importantes a gente considerar. O índice de reprodução de cores, para deixar os produtos com as cores deles fiéis, né? E a eficiência luminosa, que é para a gente ter um projeto eficiente energeticamente, né? Para a gente não estar aí desperdiçando energia à toa, né? E ajudando aí o nosso cliente, então, a reduzir os custos, né, mensais dele lá com a iluminação. E agora nós vamos chegar ao nosso passo número 8, né, e último passo de hoje, que é a questão de depois que o projeto estiver executado, a gente tem que fazer o ajuste fino da iluminação, né, do direcionamento das luminárias e do controle de luz. Por quê? Né? Imagina que vocês fizeram lá um projeto lindo, maravilhoso, tá lá o eletricista instalou tudo que vocês pediram, mas tinha, por exemplo, um trilho com 5 spots direcionáveis. Só que no projeto você sabe que aqueles spots são para direcionar para aqueles pães que estão expostos ali em cima, né? Então, só que o eletricista, muitas vezes no momento em que ele está instalando, às vezes nem está ainda expostos os produtos,
ou ele não tem conhecimento geral de tudo que vocês estão propondo, então ele não vai saber para onde direcionar esses focos, né? Então é muito importante que depois que esteja tudo instalado, tudo organizado, a gente vá lá e confira e faça esse ajuste fino, né? Vai lá com o eletricista, com a escada, né? Direciona bem para realmente o projeto ficar executado conforme as intenções de vocês, né? O porquê de ter aqueles spots ali era para direcionar para aquele lado, para aqueles produtos. Então a gente precisa que isso seja feito, né? E outra questão são os controles de luz, né? Porque muitas vezes a gente está propondo um projeto que tem diversas fontes de luz, não necessariamente todas essas fontes são para serem ligadas juntas, né? Então a gente cria cenas de luz, por exemplo, uma cena de luz para quando a loja está fechada, por exemplo, a gente vai ter um tipo de iluminação diferente, porque tu não precisa estar com a loja toda iluminada, mas tu quer que destaque alguns pontos que podem ser vistos a partir da vitrine, por exemplo, né? Inclusive para criar profundidade na loja, para tu enxergar a loja no período noturno. Então, a gente precisa lá ter um controle de luz que desligue certas zonas de iluminação e deixe outras acesas para criar essas cenas, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que projetar e depois tem que ver se realmente foi executado conforme a gente estava planejando, né? Então, isso é bem super importante da gente cuidar, né? Para poder entregar o nosso projeto e dizer, cliente, está tudo aqui, é isso aqui que a gente pedisse lá no início que ia executar e está executado e está conferido, agora, né, faça bom uso e boas vendas, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente cuidar muito bem dos nossos projetos, não pensar que no momento em que a gente fez o projeto, organizou a planta e levou para a obra, finalizou. Não, né? A gente tem que ir lá, depois de instalado, tem que voltar lá, tem que conferir. E quem sabe fazer um pós-venda, né? Que foi essa situação desse projeto, desse case que nós vamos apresentar na quinta-feira, que já é um projeto que eu acho que já faz uns 2, 3 anos que foi entregue e que nós fizemos um pós-venda agora para entender como é que está sendo o uso, como é que está sendo a dinâmica, para ver se realmente atendeu aquelas nossas necessidades e expectativas iniciais. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? Mostrar um pouquinho desses passos que podem ser considerados na hora da gente projetar a luz dos espaços comerciais para conseguir entender o negócio do nosso cliente e propor situações, propor soluções de iluminação que incrementem as vendas dele, né? Que façam os clientes chegarem aos produtos dentro dos espaços, consumirem mais, se sentirem à vontade, né? E claro, reforçar a marca, reforçar a identidade do nosso cliente através da luz. Quero que vocês vão colocando as dúvidas de vocês, né? Se gostaram do tema, se querem outros temas, vão compartilhando conosco essas ideias, essas dúvidas para a gente ir construindo esse canal junto, né? Que eu sempre falo para vocês aí, é para a gente difundir as nossas ideias iluminadas por aí.